Sabe o computador mais poderoso de um ambiente de trabalho moderno? Provavelmente não está na mesa da presidência. E a grande ironia de tudo isso é que, bom, é muito provável que seja aquela mesma máquina que historicamente mais gera frustração na gente, a famosa multifuncional do corredor. Pois é uma observação muito precisa, na verdade. Tem um estigma bem antigo com impressoras, né? A imagem mental que existe para a maioria das pessoas é a de um monolito cinza lá no fundo da sala apitando sem parar. Nossa, sim, atolando papel e servindo como uma barreira super barulhenta entre o mundo digital e o físico. Com certeza. Era quase um território hostil. Exato. Mas a nossa imersão de hoje vai tentar quebrar completamente essa visão. A missão desta nossa análise detalhada é pegar uma montanha de dados técnicos brutos, especificamente a ficha de especificações da série de impressoras multifuncionais coloridas Xerox VersaLink 7000. Que cobre os modelos C720, A25 e A30. Isso mesmo. E traduzir o que essas métricas realmente significam, sabe? O objetivo é descobrir os mecanismos por trás dessas máquinas e como elas evoluíram de simples cuspidoras de tinta para verdadeiros centros de comando de fluxo de dados em qualquer corporação. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Antes da gente falar sobre papel ou scanners, precisamos olhar para o motor que impulsiona esse sistema. O documento aponta um processador dual-core de 1,05 GHz e 4 GB de memória. Além de um disco rígido opcional de 320 GB, né? Sim. E a minha primeira reação ao ler isso foi tipo de pura estranheza. Porque um equipamento que basicamente imprime e copia precisa de um processador duplo e 4 GB de RAM. Olha, para entender isso, a gente precisa mudar totalmente a forma como pensamos sobre a impressão moderna. Quando um computador envia um documento para a impressora, ele não está enviando uma foto pronta da página. Ah, não? Não, de jeito nenhum. Ele envia um código super complexo. A impressora precisa pegar esse código e realizar um processo chamado rasterização de imagem. Tá, e o que seria isso na prática? É como se ela traduzisse vetores, decodificasse PDFs criptografados, renderizasse fontes bem específicas. Ela calcula a sobreposição exata das 4 cores de toner para criar, sabe, milhares de tons diferentes. Ou seja, a máquina está literalmente redesenhando o documento do zero na própria memória antes de qualquer engrenagem se mover. É isso? Precisamente. E é por isso que os 4 GB de RAM são cruciais. Imagina se um departamento inteiro enviar relatórios pesados, cheios de gráficos em alta resolução, tudo ao mesmo tempo. Iria travar tudo. Exato. Uma máquina com pouca memória formaria um gargalo absurdo. Ela pausaria, processaria meia página, imprimiria, pausaria de novo. O processador dual-core e essa quantidade enorme de memória garantem que os dados sejam mastigados em milissegundos. Caramba! O processamento pesado ocorre totalmente na placa-mãe da multifuncional. E isso libera a rede e os computadores dos usuários de forma quase instantânea. Nossa, isso ajuda muito a explicar as velocidades de produção listadas aqui. A documentação mostra que o modelo C7020 entrega 20 páginas por minuto, a C7025 chega a 25 e a C7030 atinge 30 páginas por minuto no formato A4. É bem rápido. Sim, mas tem uma métrica mais sutil que me chamou muita atenção. O tempo de saída da primeira impressão. No modelo C7030, uma página em preto e branco sai em exatos 5,6 segundos. É um piscar de olhos. É o tempo de dar o comando no computador, levantar da cadeira e dar uns 3 passos. Como é fisicamente possível que um equipamento mecânico acorde e cuspa uma folha tão rápido assim? A resposta, na verdade, está na sincronia perfeita entre o software e o aquecimento dos fusores. Em impressoras mais antigas, a gente tinha aquelas lâmpadas de halogênio, que precisavam esquentar lentamente para derreter o tôner no papel, lembra? Lembro, demorava uma eternidade. Pois é. Na série VersaLink, a engenharia utiliza tecnologias de aquecimento por indução e componentes de fusão instantânea. Quando os 4 GB de RAM recebem o primeiro pacote de dados da rede,
o sistema simplesmente não espera o arquivo inteiro carregar. Ele já começa a agir. E isso, ele já dispara um comando direto para os roletes e profusor. A máquina alinha o papel enquanto o laser já está mapeando as cargas estáticas no tambor de imagem. O papel passa, o pó de tôner adere pela física da eletricidade estática e o fusor derrete o plástico instantaneamente. Tudo isso, sabe, em menos de 6 segundos. É uma coreografia milimétrica, né, de dados e estática. Mas, mudando um pouco de assunto, tem um número nesse mesmo motor que me deixou genuinamente confusa. Qual? Na especificação da 60300, tem o ciclo mensal de funcionamento, que chega a espantosas 129 mil páginas por mês. Sim, é um volume e tanto. Mas logo abaixo, no entanto, existe o volume médio mensal recomendado, estipulado em até 7 mil páginas. É uma discrepância gigantesca. Lembra muito a compra de um carro esportivo. Ah, a analogia do velocímetro. Exato. O velocímetro no painel marca 300 km por hora, mas o manual do fabricante exige que a velocidade média diária não passe dos 60. Por que construir um maquinário com capacidade para 129 mil impressões se o uso recomendado é quase 20 vezes menor? Não é um desperdício de engenharia? O que é fascinante aqui é a filosofia de engenharia voltada para tolerância e margem de segurança térmica. Esse contraste entre capacidade máxima e uso recomendado não é um truquezinho de marketing. Não. Não mesmo. É uma garantia de física de materiais. O ciclo de 129 mil páginas é basicamente o teste de estresse laboratorial. Significa que, se houver uma crise e a empresa precisar imprimir sem parar durante 30 dias, os chassis de metal não vão entortar. Uau! Os motores de passo não vão derreter e as placas lógicas suportarão o calor gerado sem problemas. É o limite do colapso, então. O máximo térmico e de fricção degrada qualquer maquinário, sabe? Borrachas ressecam, engrenagens sofrem microabrasões. Os 7.000 de volume recomendado representam o ponto de equilíbrio de atrito ideal. Ah, entendi. E se a operação se mantiver nessa média, que, a propósito, equivale a umas 14 resmas completas de papel todo mês, as peças móveis vão sofrer um desgaste tão mínimo que a vida útil do equipamento vai se estender por muitos e muitos anos antes de exigir uma manutenção pesada. A ideia é ter um motor imenso justamente para que ele trabalhe com folga. Sem nunca precisar suar a camisa no dia a dia. Perfeito, é bem isso. Faz todo sentido. O motor que trabalha sem esforço é o motor que não quebra no último dia do mês quando todo mundo precisa fechar o balanço financeiro da empresa. Com certeza. Agora, um processador poderoso e um ciclo de vida robusto só importam se a estrutura física conseguir acompanhar o fluxo, sem criar atolamentos, né? O que nos leva a como essa máquina ocupa o espaço. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, a parte física. Sim. Lendo as medidas, dá para perceber que a Versalink C7000 não é uma caixa estática. A unidade básica pesa 67 quilos e vai em cima de uma mesa. Mas o manual apresenta um verdadeiro ecossistema de complementos modulares. Não a transformação arquitetônica, de fato. Totalmente. Tem a opção de um módulo de uma bandeja extra, tem um módulo de 3 bandejas, existe uma bandeja tandem de alta capacidade. Vai somando tudo. Pois é. Se a gente juntar a unidade principal com um módulo de 3 bandejas na base e ainda acoplar na lateral o módulo de acabamento Office LX, que aliás tem a capacidade incrível de grampear e até dobrar as folhas para criar livretos finalizados, aquele equipamento de 67 quilos salta para incríveis 132,4 quilos de peso. E mais de 1,10 m de altura. Sim. Existe até um acessório de grampeador de conveniência que é independente e possui a sua própria superfície de trabalho. É como se fosse um conjunto de blocos de montar gigantes. Um Lego corporativo. Exato. Mas isso gera uma dúvida pragmática para mim. Se as grandes corporações precisam de todas essas bandejas e finalizadores, por que a fabricante não cria logo uma única torre sólida e imensa? Por que fragmentar tudo em peças separadas? A resposta se divide em 2 desafios do mundo real: logística física e gestão de capital corporativo. Como assim logística física? Imagina fabricar um monólito sólido de plástico e metal de 130 quilos e 1,20 m de largura.
Como você transporta isso num caminhão de forma eficiente sem ocupar um espaço morto gigantesco? Deve ser um pesadelo. E pior ainda, como a equipe de entrega passa com isso por uma porta padrão de escritório que tem uns 80 centímetros? Como eles manobram a máquina em corredores estreitos com aqueles cantos fechados de 90 graus? Ah, é verdade, não entra no elevador. Pois é, a modularidade permite que o equipamento chegue ao local de instalação em caixas menores. Ele só vai ser montado como uma torre lá na sala onde realmente vai operar. Isso resolve o problema de engenharia civil do escritório, digamos assim. Mas e sobre a gestão de capital que você mencionou? A modularidade protege o investimento da empresa a longo prazo. Imagina uma startup que acabou de alugar o primeiro escritório. O capital está apertado. Eles compram só a unidade básica de 67 quilos e colocam sobre um balcão. Certo. Ele já tem acesso ao mesmo processador de 1,05 GHz e a mesma velocidade. 3 anos depois, a empresa cresce, o volume dobra e surge a necessidade de produzir manuais grampeados para os novos clientes. Entendi. Eles não precisam jogar a velha fora. Exatamente. No modelo tradicional, seria necessário descartar a impressora antiga, perder um bom dinheiro na depreciação e comprar uma máquina gigante nova. Com o design modular, o escritório só precisa adquirir o módulo de chão e o criador de livretos. A máquina cresce literalmente junto com a evolução financeira do negócio. Isso, sem desperdício de componentes que ainda funcionam perfeitamente. É um maquinário que se recusa a ficar obsoleto por questões de formato. Muito inteligente. Mas, bom, entendida essa parte física, que é super impressionante, a gente precisa olhar para o fluxo oposto. Que seria a digitalização. Exato. Historicamente, o trabalho de uma impressora era tirar as coisas do computador e jogar no papel. Mas o verdadeiro gargalo dos escritórios modernos é justamente o contrário, né? Pegar o mundo físico e digitalizar. É a ponte entre a folha de papel e a nuvem corporativa. Sem dúvida. E lendo as especificações de conectividade da Versalink, olha, parece que estamos analisando a ficha técnica de um smartphone de última geração, não de uma impressora. Se a gente conectar isso a um panorama maior, dá para perceber que o próprio termo impressora já não cobre o que essa máquina realmente faz. O coração desse fluxo reverso é a tecnologia Xerox Connect-K e a App Gallery nativa. Uma galeria de aplicativos na impressora? Sim, e nós estamos falando de softwares instalados no computador do usuário que mandam comandos para a máquina, sabe? Estamos falando de aplicativos independentes rodando no próprio sistema operacional da multifuncional e sem precisar de nenhum servidor dedicado na sala de TI para intermediar a conversa. É impressionante. E as velocidades de hardware suportam essa ambição toda. O documento aponta que o scanner consegue ler até 55 imagens por minuto. De um lado só da folha, sim. Processando originais tanto no vidro de exposição quanto no alimentador automático, que por si só já suporta 110 folhas de uma vez. E o destino dessas digitalizações é vasto. Pode ir para um pendrive, para a rede local ou direto para um e-mail. Tudo isso suportado por conectividade nativa via Wi-Fi Direct e NFC Tap-to-Pair. E sabe o que é mais importante que o destino? É o tratamento que é dado ao arquivo durante essa fração de segundo em que ele é digitalizado. A máquina não tira apenas uma foto do papel como antigamente. O que ela faz, então? Ela possui o OCR nativo, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Isso significa que, enquanto a folha passa pelo scanner a quase uma página por segundo, o processador identifica o formato das letras. Ele converte a imagem para texto e salva tudo como arquivo PDF pesquisável. Uau! Ou até mesmo um PDF protegido por senha criptografada. Tudo na hora. Eu vou precisar fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Porque assim, existe um limite para quanto de tecnologia as pessoas conseguem absorver no dia a dia. Quando a gente olha para um painel cheio de aplicativos baixáveis, Wi-Fi Direct, pareamento por NFC e conversão nativa de caracteres, isso não cria uma curva de aprendizado meio perigosa? Como assim? No meio de um dia estressante, um funcionário só quer pegar um contrato assinado, fazer uma cópia digital e guardar. Adicionar a complexidade de um smartphone numa máquina de escritório não corre o risco de afastar as pessoas da usabilidade básica? É uma preocupação super válida, mas ela se baseia num certo paradoxo tecnológico.
Pode até parecer que a adição de softwares e OCR cria complexidade, só que a engenharia por trás disso visa justamente o oposto. Que seria? Absorver a complexidade manual humana para dentro do processador. Absorver o trabalho humano? Dá um exemplo. Claro, pensa no cenário tradicional de um departamento de recursos humanos lidando com o contrato de um novo funcionário. Sem esses aplicativos, o processo manual é doloroso. São muitos passos. Sim, a pessoa de RH vai até a máquina, escaneia o contrato físico. A máquina envia um e-mail com um anexo pesado em formato de imagem. A pessoa volta para a mesa, abre o e-mail, faz o download do arquivo. Nossa, só de ouvir já cansa. E tem mais. Aí ela abre um software de terceiros no computador para converter essa imagem em PDF pesquisável. Depois, renomeia o arquivo, abre a pasta do servidor em nuvem da empresa e faz o upload manual. São pelo menos 7 ou 8 passos super suscetíveis a erros humanos. É um processo extremamente ineficiente que, pior, todo mundo já aceitou como normal, né? Exato. Agora, com a App Gallery e o processamento interno da série VersaLink, a complexidade muda totalmente de lugar. O departamento de TI cria um aplicativo na tela da impressora chamado Contratos RH. Um botão só. Quase isso. A pessoa de recursos humanos chega na máquina, coloca as 50 páginas do contrato no alimentador e aperta esse único botão. A impressora escaneia as 55 imagens por minuto, usa o processador dual-core para rodar o OCR imediatamente transformando a imagem em texto, criptografa o PDF e, através do Wi-Fi, envia o arquivo finalizado diretamente para a pasta correta no servidor da nuvem. Caramba! O que parecia uma complicação de recursos técnicos, lá na ficha de especificações, é na prática do escritório a eliminação sumária do trabalho braçal. Um fluxo de 7 passos reduzido a um simples toque na tela. Essa explicação muda tudo. A complexidade não é para o usuário final, é o maquinário assumindo o trabalho sujo. E eu entendo que recursos como o NFC, aquele Tap to Pair, seguem essa mesma lógica de remoção de barreiras, certo? Exatamente. Onde alguém só aproxima o celular e imprime. Mas espera aí, isso não é um pesadelo de segurança para a equipe de TI da empresa? Qualquer visitante pode chegar, encostar o celular e acessar a rede corporativa para imprimir. Essa é a beleza arquitetônica do NFC e do Wi-Fi Direct combinados. A comunicação Tap to Pair permite que o smartphone do visitante e a multifuncional estabeleçam um aperto de mão digital. Um aperto de mão? É, uma rede ponto a ponto restrita e localizada. O visitante envia o documento diretamente para o disco rígido da máquina, sem nunca precisar de uma senha de acesso à infraestrutura de rede corporativa principal. O isolamento de dados é mantido perfeitamente. Ah, isso é genial! E além disso, as equipes de TI contam com o Xerox Global Print Driver. Em vez de ficar instalando configurações diferentes para cada modelo de impressora do prédio, a TI usa um único software universal que enxerga e gerencia todo o parque de impressão de forma centralizada e hipersegura. A máquina age como uma fortaleza que atende o visitante na porta da frente, sem deixá-lo entrar na casa. É muito inteligente. E já que falamos sobre a presença física dessa máquina no ambiente, existe um último vetor que a gente precisa analisar. Vamos a ele. Recapitulando o nosso cenário até aqui. Temos uma torre que, com todos os módulos, pesa 130 quilos, com um processador duplo operando OCR em tempo real e motores mecânicos puxando o papel a 55 páginas por minuto. Fisicamente, colocar um equipamento de força industrial desses no meio de um escritório aberto, onde pessoas precisam de concentração e silêncio, bom, parece uma receita para o desastre ambiental e ergonômico. O que nos introduz a um dos triunfos mais subestimados do design de hardware moderno. Qual? O controle acústico e o gerenciamento térmico avançado. Se olharmos para os números de sustentabilidade na ficha, há dados cruciais. Em modo de repouso, o consumo de energia dessa máquina despenca para apenas 0,72 watts. Isso é muito pouco. Para efeitos de comparação, isso é menos energia do que uma pequena luz de LED decorativa consome. É praticamente imperceptível na conta de luz. Mas as máquinas antigas também entravam em modo de repouso para economizar energia. A questão sempre foi a frustração de tentar usá-las depois. O documento aqui lista que a VersaLink tem um tempo de aquecimento a partir do modo repouso de apenas 12 segundos até a interface estar pronta. Impressionante, né? Muito.
Se ela estivesse completamente desligada no botão de energia, seriam necessários quase 98 segundos para a inicialização completa de todos os sistemas. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa a manipulação positiva do comportamento humano. A engenharia resolveu um problema psicológico. Sim. No passado, as impressoras demoravam tanto tempo para aquecer os velhos fusores de lâmpada e religar os servidores internos que as pessoas, por pura impaciência, iam até o painel de configuração e desativavam completamente as funções de economia de energia. Verdade, faziam muito isso. Elas preferiam que a máquina gastasse eletricidade o fim de semana inteiro para não terem que esperar 3 minutos na segunda-feira de manhã. E com esses novos fusores de indução e arquitetura de memória, acordar de um sono de consumo quase zero em meros 12 segundos destrói completamente essa desculpa humana. Uma pessoa mal chega na frente do painel e a tela já acende, prontinha para o uso. É instantâneo. O design não apenas criou uma máquina verde, ele tornou impossível que o usuário justifique o desperdício de energia. Isso levanta uma questão importante sobre a integração de máquinas pesadas em espaços de convívio humano, que é a ergonomia auditiva. É um detalhe que costuma ser muito ignorado. Até o momento em que a máquina barulhenta é instalada do lado da sua mesa, né? Exatamente. Os números de acústica listados no documento são impressionantes. Em modo de espera, os níveis de ruído ficam na casa dos 26 decibéis. E mesmo quando o maquinário está sob carga pesada, imprimindo a 30 páginas por minuto e utilizando o sistema de finalização completo, o pico máximo atinge apenas 58,5 decibéis. É bem baixo para o tamanho dela. Sim. Para dar uma perspectiva realista para quem nos acompanha, 26 decibéis equivale a um sussurro muito distante ou ao barulho de folhas balançando levemente numa árvore lá fora. Quase nada. Já os 58 decibéis representam o volume exato de uma conversa calma e educada entre duas pessoas sentadas num restaurante tranquilo. Aquele território hostil de bips agudos, roletes plásticos estalando e ventoinhas de resfriamento uivando foi erradicado pela ciência dos materiais. Atingir a marca de 58 decibéis movimentando papel em alta velocidade exige chassis internos que não vibrem. Muita engenharia. Rolamentos de alta precisão e motores sem escolas que operam quase como relógios em grande escala. Em escritórios modernos com conceito aberto, onde não existem mais paredes grossas para abafar os sons e a atenção é o recurso mais valioso que temos, ter uma central de processamento de dados robusta operando no volume de uma conversa de corredor é uma vitória gigantesca. Sem dúvida. A tecnologia, no final das contas, precisou se tornar invisível aos nossos ouvidos. O maquinário silencioso se tornou o padrão ouro, com certeza. E observando todas essas partes móveis, a ficha técnica finalmente conta uma história coesa. Chegando ao fim desta nossa jornada por métricas, watts e gigahertz, fica evidente que a série Xerox VersaLink C7000 não tem absolutamente nada a ver com a velha ideia de simplesmente jogar tinta num papel. De forma alguma. Trata-se de uma central de processamento de dados. Dissecamos aqui como o cérebro interno de 1,05 GHz e os 4 GB de memória lidam com arquivos massivos antes mesmo da primeira folha se mover naqueles incríveis 5,6 segundos. Vimos também a filosofia por trás do limite extremo de 129 mil páginas. Sim, garantindo que o volume diário flua sem quebrar o equipamento. Vimos os blocos de montar da modularidade, a sofisticação da App Gallery que transfere a complexidade humana para o processador através do OCR nativo. E como tudo isso opera no mais absoluto silêncio, exigindo menos de 1 watt quando não está sendo observado. É uma síntese fantástica de tudo que destrinchamos hoje. E sabe, essa arquitetura me deixa com uma reflexão final, muito fundamentada nessa trajetória exata de digitalização que conversamos. Qual seria? Ao olharmos detalhadamente para a forma como essa multifuncional se integra nativamente à nuvem, aplica reconhecimento de caracteres automático e utiliza pareamento por NFC para evitar completamente o uso de computadores intermediários, percebemos que ela é essencialmente um portal de conversão de dados físicos em dados digitais. Faz sentido. A provocação que fica para ser analisada é a seguinte: considerando que toda a inteligência artificial, o processamento de ponta e os aplicativos dessa máquina estão focados em extrair a informação do papel o mais rápido possível e enviá-la para a nuvem de forma pesquisável,
Será que estamos chegando ao exato momento na história corporativa em que o objetivo central da impressora do futuro não será mais a criação de documentos, Nossa, mas sim operar como a principal tecnologia encarregada de extinguir de uma vez por todas a necessidade do papel? Uma inversão total de seu propósito original para as pessoas pensarem a respeito. olha, é de uma ironia poética incomparável. A ferramenta criada séculos atrás com a função de popularizar a impressão é a mesma máquina moderna ativamente trabalhando para garantir que o papel seja desnecessário. Exatamente isso. Devolvemos a ela toda a carga de trabalho e infraestrutura e ela, em troca, aproxima os escritores do ideal totalmente digital. Bem, foi um percurso fascinante através dessa engenharia minuciosa. Espero que nossa análise detalhada de hoje tenha transformado completamente a visão da nossa audiência sobre a complexidade invisível daquele equipamento no canto do corredor. Tem muita tecnologia embarcada ali. Há muito mais do que plástico e tôner operando ali dentro, com certeza. Foi excelente explorar esses mecanismos mecânicos e digitais. Até a próxima investigação profunda nas tecnologias que moldam o cotidiano e que ninguém mais precise lutar com atolamentos na máquina. Um abraço e até a próxima.